gentileza, abra conosco no livro de Atos dos Emissários, ou Atos dos Apóstolos, como preferir chamar. Capítulo de número 3. Atos dos Emissários, Atos dos Apóstolos. Quantos acharam? Porque eu quero aproveitar cada segundo na tarde desse dia. Capítulo de número 3, digam aleluia. Eu quero aqui que os irmãos se atentem para a epígrafe do texto, que está escrito assim: a cura de um coxo em Jerusalém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fintando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Aqui agora eu encerro. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando. E entrou com eles no templo, pulando e louvando. Pulando e louvando. Pode ficar melhor. E entrou com eles no templo, pulando e louvando. Quem veio adorar a Deus aqui nesta tarde? Joga para cima e aplauda Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Queridos, pode tomar os seus respectivos lugares, por gentileza. Aleluia. Queridos, na tarde desse dia, vocês observarão que nós acabamos de fazermos uma leitura bíblica, leitura essa que é bastante conhecida de todos nós, principalmente para todos os leitores da Bíblia Sagrada e que são amantes, que são apaixonados pelos livros canônicos, tanto do Antigo Testamento, que vem composto ali dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, divinamente chamado por todos os judeus, por toda a nação judaica, como a Torá, e aqueles que também são apaixonados
pelo Novo Testamento, que vai ali composto dos 4 evangelhos de Yeshua, do Mashiach, e que haja vista que logo depois vem este livro tão poderoso, ao qual nós acabamos de fazermos esta leitura bíblica. O fato interessante é que o livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Emissários, Atos de Teós ou Atos dos Agudos, esse livro teve aquele que é conhecido como único de uma língua grega a escrever 2 livros do Novo Testamento. É lógico que o primeiro livro é considerado para muitos teólogos aquele que seria o segundo evangelho de Yeshua, do Mashiach, a ser escrito por Dr. Lucas. Mas o fato interessante é que dentro deste segundo evangelho tão poderoso, ele daria continuidade a um livro tão poderoso também, que marcou a história do Oriente Médio, da Palestina, do mundo mediterrâneo. Quando eu olho para a história e a biografia deste livro tão poderoso, que é conhecido como Atos dos Apóstolos, eu posso entender que o eterno e todo-poderoso Hashem, ele olha para a terra e vê um homem de uma língua grega, e olha para ele, e ele tem a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito do Altíssimo e soberano Hashem. E o Eterno está dizendo para ele: eu não penso como pensam os homens, eu não vou na mão que vai os homens, porque se Deus olhasse para Lucas como olha para todos os judeus, Lucas não seria nenhum escritor, porque todavia, quando eu faço menção que Lucas é o escritor, ele não vai passar de um escritor, porque o autor sempre será o Criador dos céus e da terra. Senhoras e senhores, o fato interessante, e que é mais lindo, o que é mais belo e o que é perfeito, que ele daria continuidade à sua obra-prima, daquele que seria o segundo evangelho, com o livro de Atos dos Emissários, porque nós somos cartas vivas diante da presença do Mashiach e do Todo-Poderoso Yeshua. E todavia, quando ele está narrando a história, escrevendo a este livro tão poderoso, que marcaria a história da igreja primitiva, a história de uma igreja avassaladora, a história de uma igreja que não tinha tão pouco o ouro, que também não tinha a prata, mas era uma igreja que tinha o levanta e anda em nome de Jesus. Quando eu olho para Dr. Lucas escrever para Teófilo, e quando ele está escrevendo para Teófilo, eu percebo que a presença do Espírito Santo, do Altíssimo e Soberano, está diante dele. Mas todos nós observamos na tarde deste dia, no capítulo de número 3, vocês observaram que na epígrafe do texto trata acerca da cura de um coxo que andava na Porta Formosa, também conhecida como a porta de Nícanor, uma porta que era revestida de bronze e também era polida e revestida de ouro. Alguns historiadores, alguns teólogos diz que todos os judeus que subia as 3 vezes ao dia para orar dentro do templo, primeiro começaria às 9 horas da manhã, segundo seria às 15 horas, terceiro seria ao pôr do sol por volta de das 18 horas, se eu não estiver equivocado. Mas o fato interessante é que eu observo o pastor Antônio Moura, que quando o doutor Lucas está narrando a história para falar acerca deste coxo, eu sou obrigado a entender que toda a religião judaica, naquele momento, se fosse olhar para aquele coxo, jamais permitiria, porque, senhoras e senhores, aquele coxo, ele tinha um sonho, e o sonho daquele coxo era entrar dentro do átrio, para buscar a beleza, a santidade, e glorificar a Hashem, o Criador dos céus e da terra. Só que eu quero vos dizer uma coisa, os sonhos deles, seria impossível ser realizado, porque ele estava diante
de um povo que seguia à risca a religiosidade, ao judaísmo. E quando alguém olhava para ele, eu percebo que o povo de etnias diferentes tinha até compaixão, mas quem olhava para ele diria: o povo judeu, aqui você não entra, você tem uma deficiência física, esta paralisia jamais pode permitir você entrar dentro do átrio para buscar a beleza e a santidade do Criador dos céus e da terra. Ora, senhoras e senhores, quando eu vejo Dr. Lucas narrando a história desse coxo, e a princípio, na simplicidade das minhas palavras, permita-me dizer uma coisa na tarde desse dia. Eu vejo algumas características na vida desse coxo em pleno século 21, e essas características eu atribuo com a igreja do século 21. É uma igreja que parece que tem força, mas no entanto está paralisada à beira do caminho, em busca de ouro, em busca da prata. Senhoras e senhores, observe que hoje em dia, os nossos grandes congressos que temos na nossa nação brasileira, não é mais para resgatar almas da mão de Satanás. Os nossos congressos é sempre para os próprios crentes. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto eles estavam em busca de coisas pequenas, ele continuava naquela paralisia que impediria ele entrar dentro do templo para a realização dos teus sonhos. Mas aqui eu quero te dizer uma coisa: eu lembro muito bem que há 21 anos atrás, no meu estado da Bahia, na minha linda cidade de Ilhéus, eu lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, eu subia um monte para orar, com um monte de jovens amigos, e quando nós descíamos do monte, um vinha conversando com o outro, e quando nós descíamos dizendo: as portas da Assembleia de Deus já está aberta, hoje eu quero entrar lá dentro, porque hoje eu desejo ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Senhores, só que o fato interessante é que hoje, essa paralisia espiritual que temos hoje na nossa igreja do século 21, observe, senhoras e senhores, o negócio está tão terrível que a igreja se acomodou com o profeta do Pix, o profeta que revela o CPF, o profeta que revela o número da sua casa, o número do seu RG. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vai levantar uma geração que não anda em busca do ouro, que não anda em busca da prata, mas uma geração que queira ser marcada pela trajetória e cheia do Espírito Santo de Deus. Quem acredita e quer ser cheio nessa tarde, joga a tua mão para cima, glorifica e aplauda a Jesus. Aê! Se você puder, isso, dá mais um pouco de retorno. E essas características, pastores, senhoras e senhores que estão em cima deste altar, parece que isso verão uma desgraça no nosso meio. Os nossos cultos hoje, as pessoas quando entram pelas portas da nossa igreja, pastor Sullivan, ele já não vem mais em busca de ser cheio do Espírito Santo, mas vem em busca de ser curado, vem em busca da promessa da chave do carro, vem em busca da promessa da chave da casa. Ele já não vem mais com o intuito de ser cheio do Espírito Santo e a presença de Ruach Rakodesh. Mas eu quero te dizer uma coisa: Simiso, ainda tem adoradores aqui no altar que não vem em busca de ouro, que não vem em busca da prata, mas que veio em busca de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser cheio aqui? Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio? Joga a tua mão para cima e glorifique a Ele, porque eu acredito que Ele vai marcar uma nova geração, uma geração que não se corrompe pelo ouro e nem pela prata, mas uma geração que queira ser marcado pela presença do Espírito Santo de Deus. Quando eu vejo ele clamando pelo ouro, quando eu vejo ele querendo levar para casa o sustento para sua casa, mas no outro dia, ele quando volta para o mesmo lugar, ele continua na mesma situação. A esmola, o ouro não vai mudar o rumo e a trajetória da tua história.
Todos os dias, anos e anos, ele levava o sustento para sua casa com a esmola, mas no outro dia ele era carregado pelo colo de alguém, e alguém vai carregando no seu colo está dizendo: continua aqui, porque você nasceu para isso, aqui é o seu lugar. Por quê? Porque, pastor Antônio Carlos, porque ele não entendeu ainda que o que muda a trajetória de um homem e de uma mulher da terra não é o ouro, não é a prata, mas é a presença do Espírito Santo de Deus. Senhores e senhoras que estão nos acompanhando ao vivo agora, eu tenho um conselho para te dar. A nova geração que Deus vai marcar nesta nova nação brasileira. Eu ouvia Napoleão Falcão, reverendo Napoleão Falcão, pregando aqui na segunda-feira, se eu não estou equivocado, na quarta-feira, se eu não estou equivocado, e ele falava que do Brasil vai nascer uma nova geração. O Senhor me revelou isso também em oração no Monte Cocaia, em Guarulhos, mas o Senhor soou meus ouvidos e eu tive a sensibilidade, pastor Sullivan, e entender e ouvir as vozes, e ele me dizia assim: filho, eu vou levantar uma nova geração no Brasil, mas eles terão que ter atitudes, sem atitude não é preciso, e você não vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que te acerta. O fato interessante, e o que é tudo lindo, o que é tudo belo, que é perfeito, é que quando o Dr. Lucas ele continua narrando a história, ele vai falando acerca de um horário da nação judaica, às 3 horas da tarde, e ele vai falando acerca de 2 talmidins, ou seja, de 2 evangelistas, de 2 apóstolos. Só que esses apóstolos, quando eles vão subindo para o templo para adorar, e eles vão buscar a beleza e a santidade do Criador dos céus e da terra, só que eles entendem no seu intelecto, no seu entendimento, todos os dias, 3 vezes ao dia, aqui dentro do templo, entram judeus milionários, judeus que têm o ouro, judeus que têm a prata, mas são judeus que não têm a presença do Espírito Santo de Deus. Só que existem 2 judeus aqui, e é isso que eu quero que os senhores prestem bastante atenção. Existem 2 judeus aqui, que esses 2 judeus são diferentes. Esses 2 judeus vão para o Ráquia, não o Ráquia, me perdoe, em nome de Jesus. Eles vão para o átrio para buscar a beleza e a santidade do Criador dos céus e da terra. Mas o que sempre me chamou a atenção é que esses 2 judeus aqui são 2 judeus que já tiveram um encontro com a presença do Espírito Santo de Deus. Pastor Sullivan, só que Kefas e Yohanan, ou seja, Pedro e João, quando eles vão subindo para o templo adorar, ele percebe que tem um irmão jogado ao léu, ele percebe que tem um irmão jogado ao chão. E o que sempre me chamou a atenção, senhoras e senhores, é quando um dia o Mashiach, o Yeshua, chama Pedro em um particular e diz assim para Pedro: Pedro, presta atenção no que eu vou te falar, Pedro. Satanás pediu a mim para te manhar, para te quebrar, como ele faz contigo, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu orei, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Só que deixa eu te dar um conselho: quando tu te converteres, ajuda aos teus irmãos. E quando eu vejo ele subindo missionária para o templo, quando ele vê um irmão jogado ao chão, ele vai dizer assim: eu lembro, João, que quando o Mashiach soou aqui, ele me deu um conselho antes de partir. Ele disse para mim ajudar os meus irmãos. E a igreja primitiva sabia que o maior tesouro não é o ouro, não é a prata, mas é o levanta e anda em nome de Jesus. É levanta e anda em nome de Jesus. A igreja primitiva sabia que os valores da prata, os valores do ouro é bem resumido, mas a presença dele é maior do que o ouro, a presença dele é maior do que a prata, a presença dele é que te faz prosperar, é a presença dele que te faz levantar, é a presença dele que quebra a obra de magia, é a presença dele que vai te levantar, é a presença dele que vai levantar uma nova geração de profeta compromissada com a tua obra, com a tua palavra, para receber a tua presença. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Cadê os adoradores que veio adorar? Joga a tua mão para cima e receba aqui embaixo quem acredita,
joga para cima, e pega. Xarabra, candura e a ceia. Quem vem adorar, abre a tua boca e glorifique a Ele. Xaramanda e a ceia. Xacachumbeia, sou que te mandaia. Xarabaia, ceia. Pastor Sullivan, o interessante é que quando eles estão diante dele, está dizendo: olha dentro dos meus olhos. Senhores, observe que quem anda em busca de coisas pequenas, ele não tem uma visão aguçada para conquistar o impossível na presença de Deus. Quem anda em busca de coisas pequenas, ele tem um palmo além do nariz e da visão dele. E quando Pedro pede para olhar, olha dentro dos meus olhos. A primeira coisa de uma pessoa que não tem uma visão aguçada do Espírito Santo de Deus, ele vai olhar dentro dos olhos de Pedro e vai dizer assim: ó, tem uma esmola para me dar? Pastor Sullivan, reverendo pastor Antônio Moura, eu vou fazer uma pergunta aos senhores que estão aqui no altar agora. Durante anos ele levou a esmola para sua casa, mas resolveu o que na tua vida? Durante anos ele levou o sustento para sua casa, mas no outro dia era carregado pelos braços de alguém e dizia: me coloque no lugar do meu sofrimento, me coloque no lugar da minha derrota, me coloque no lugar da minha vergonha, me coloque no lugar do meu fracasso. E ele no outro dia estava lá e continuava na mesma situação. Olha para teu irmão e diz assim para ele: ó, enquanto você ficar olhando com a visão pequena, os seus sonhos e projetos não serão realizados. O que adianta ter um sonho de entrar dentro do átrio para buscar a beleza de Hashem, e no outro dia está pedindo alguém para carregar pelos seus braços para continuar no lugar da sua derrota, no lugar da sua vergonha? Na maioria das vezes, a igreja do Senhor está faltando atitudes. Observe que quando dois cheios da presença de Ruach Irakodesh vai em direção de um irmão que está jogado à beira do caminho, é diferente da igreja, as características da igreja do século 21. As características da igreja do século 21, os nossos irmãos, eles não aprenderam que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestade. Mas a igreja do século 21 hoje não, vai para fuxico gospel, vai para as redes sociais para escandalizar os nossos irmãos, para escandalizar a igreja. Mas Deus vai levantar uma geração compromissada com a tua palavra da verdade. Como é que você diz que você é cheio do Espírito Santo se você anda escandalizando seus próprios irmãos nas redes sociais? Senhores, noiva do Cordeiro, vocês que estão na nave da igreja, aprendam uma coisa. Foi Yeshua que disse: Kefas, preste atenção, se você não vigiar no mundo espiritual, Satanás vai acabar com a sua vida, ele vai destruir com a tua vida. Só que eu tenho um detalhe, eu tenho um conselho para te dar. Baixa o teu narizinho, seja humilde, porque o Pai, ele não dá a sua glória e nem a sua honra para ninguém. Quando você se converter, a Judas
aos teus irmãos. Era como que o Mashiach estivesse dizendo, em outras palavras: Pedro, você vai encontrar irmãos que não vai ter ali a sensibilidade, a força de orar 1 hora de relógio por dia. Vai encontrar outros irmãos que você vai entender que ele vai subir o monte todos os dias, mas você vai encontrar irmão também que tem sensibilidade e que tem dificuldade para ir buscar a minha presença. Mas faz um favor, Pedro, estende a mão para ele, levanta ele, diga para ele: Pedro, ser cheio do Espírito Santo. Senhores, o que é mais lindo, pastor Sullivan, é que quando Kefas olha dentro dos olhos dele, ele está dizendo: tem uma esmola para me dar? Continua em busca de coisas pequenas. Só que nesse momento aqui, são dois, que já é um Pedro agora, que não é aquele Pedro carnal atribulado, mas é um Pedro que entendeu os conselhos do Mashiach e está dizendo: a partir de agora, você andou em busca de coisas pequenas, tem anos que você continua na mesma situação, mas como seu irmão, eu sei que você tem um sonho, e os teus sonhos vai ser realizado. Estende as mãos agora. Pedro agora vai tomar uma atitude, que quem dera a igreja do século 21 tomasse essa atitude. Trabalhos. Que Cristo que você serve? Qual é a igreja que você está servindo? Eu acho feio nos grandes congressos, nas grandes igrejas, quando os pregadores fazem do altar um palco de ringue, para ver quem prega melhor, para ver quem tem uma oratória melhor, para ver quem tem uma exegese melhor. Meu amigo, entenda uma coisa: a honra não é tua, a glória não é tua, a honra é dele, a glória é dele, tudo é dele. Aqui todos são servos e nada mais do que servos. Observe que quando o filho pródigo chega na casa do teu pai, ele está dizendo: pai, faz o que quiser comigo, mas deixa ser pelo menos o teu. Senhores, preste atenção e eu já corro para terminar. Só que quando Pedro está olhando dentro dos olhos dele, o que sempre me chamou a atenção é que Kefas vai dizer assim para ele: está preparado para o que vai vir aqui agora? E essas características é uma característica de uma igreja primitiva, não é uma característica da igreja do século 21, é uma característica de igreja que não tem o ouro, de igreja que não tem a prata, mas tem o levanta e anda em nome de Jesus. Observe que a maioria dos nossos templos atuais, em pleno século 21, tem o ouro, tem a prata, mas quantos anos você já não viu mais alguém levantar de cadeira de roda dentro das nossas igrejas? Quanto tempo faz que você viu alguém ser batizado com o Espírito Santo? Quanto tempo faz que você não vê um homem ser levantado cheio da presença do Espírito Santo de Deus? Sabe que é isso? Deram prioridade para o ouro e para a prata, mas a igreja primitiva não. Pedro está dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho a prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho presença, eu tenho presença, eu tenho presença. Cadê? Levanta, igreja, levanta. Eu tenho presença, eu tenho presença. Quem quer as presenças aqui? Sarabaia seca choias, adorebeia ceias, estequetoca chumdarebaia ceia. Meu servo Sulivas, estecantura bandoia ceia. Eu levantarei uma nova geração de profetas, homens que não se vendem, homens que não se corrompem, e eu te levantarei, xarabanduia, para fazer a diferença, como tem feito na minha obra. E te digo assim, filho: haverá de vir um dia
que a minha igreja vai entrar pelas minhas portas, não em busca do ouro, não em busca da prata, mas em busca da minha presença, e eu conto contigo para esta obra que está por vir. Cadê os adoradores aqui? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Antônio Moura. Não vim fazer apologia ao reverendo, eu não preciso disso. Mas é um homem que é vocacionado e que tem sensibilidade em ouvir a voz do Espírito Santo e o coração voltado para a obra missionária. Aqui eu já encerro agora. A cantora já está comigo. Já pode começar a cantar.